Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Samuel, capítulos 15 a 17. As consequências do pecado de Davi se intensificam. Não bastava ver a morte na sua família, a morte do seu filho Amnon, e também aquilo que ele fez com a sua outra filha, com Tamar. Davi agora observa mais uma consequência do seu pecado. Absalão, o assassino do seu irmão Amnon, retornou para Jerusalém, como vimos no capítulo anterior, e agora começa uma grande revolta contra Davi. Absalão reúne um grupo de 50 homens, começa a andar em carruagens com aqueles homens correndo à frente dele, se levantava cedo, ficava à beira do caminho, na porta da cidade, para julgar o povo. Absalão começa a construir a figura de um rei, de alguém que queria usurpar o reino de seu pai, e é exatamente isso que ele faz. Após observar que já tinha um apoio popular, ele então decide assumir o reinado. E Davi tem que fugir, para que assim não seja morto pelo seu filho. Apesar das duras consequências, o Senhor continua sendo gracioso com Davi. Davi reconhece a lealdade de muitos de seus servos. Itai, o geteu, decide acompanhar Davi na fuga. Zadok, Abiatar e Uzai, por mais que voltem a Jerusalém, eles continuam sendo leais a Davi e serão muito úteis no cuidado que Davi terá com Jerusalém, nas informações que receberá, mesmo distante da capital. Uzai, inclusive, será um personagem muito importante nessa narrativa, pois será ele usado por Deus para trazer confusão aos conselhos que o outro conselheiro, que Aitofel, dará para Absalão. Após esses homens leais serem apresentados, o capítulo 16 mostra outros pontos complicados da história, pontos mais negativos. Ao encontro de Davi e Ziba, dizendo que Mefibosete, o filho de Jonatas, agora traiu Davi e disse que ficou em Jerusalém a fim de ser restabelecido como rei, pensando que agora sim a casa de Israel restituirá o reino a ele. Também há a figura de Simei, um homem da família de Saul, que amaldiçoa Davi por um longo período em sua fuga, por um longo trecho de sua viagem. Enquanto isso, em Jerusalém, Absalão toma as 10 concubinas que seu pai deixou lá na cidade e tem relações com elas aos olhos de todo o povo, trazendo vergonha para a família de seu pai e para o próprio povo com esse pecado tão abominável. O capítulo seguinte mostra o conflito entre os conselhos de Aitofel e de Uzai. Aitofel aconselha Absalão a partir com 12.000 homens, aproveitar o cansaço de Davi e assim vencê-lo em uma batalha rápida. Uzai, por outro lado, sendo usado por Deus para trazer descrédito ao conselho de Aitofel, aconselha Absalão a esperar, a ponderar e assim reunir todo o povo. Afinal de contas, Davi e seus homens eram heróis de guerra, jamais seriam pegos de surpresa, jamais perderiam tão facilmente uma batalha. Era necessário grande poder, não apenas estratégia. Mas, novamente, é importante lembrarmos que esse conselho de Uzai era justamente uma forma de descredibilizar o bom conselho de Aitofel. Após essa reunião, Uzai avisa a Zadok e Abiatar, os sacerdotes que estavam em Jerusalém e que eram amigos de Davi. Eles então avisam a Davi para que fuja, pois Absalão avançaria contra toda aquela comitiva de Davi que estava em fuga. Já Aitofel, vendo que o seu conselho não havia sido seguido, ele preparou seu jumento, arrumou suas coisas e então se enforcou. Cometeu suicídio justamente por sentir descredibilizado o seu conselho. Esse capítulo mostra a intensidade das consequências do pecado. O pecado cometido por Davi, lá no capítulo 12, continua trazendo consequências. Aquilo que Davi fez com Batseba, que foi anunciado por Natã no capítulo 12, mostra justamente que o pecado traz consequências muito sérias. E vejam que as consequências, por mais que sejam intensas para Davi, não se resumem apenas ao rei. Na verdade, todo o povo de Israel tem sofrido com essa crise política que temos visto nos capítulos. Há uma fragilidade no governo humano. A traição, a fuga de Davi e essa própria crise mostram a consequência do pecado. Ainda assim, os capítulos mostram também a graça do Senhor. Um Deus que é misericordioso e preserva Davi, frustrando os planos de seus inimigos por meio da sua providência.
O Senhor utiliza muitos meios para sustentar Davi e para protegê-lo do ataque de Absalão. Esses capítulos mostraram então as consequências de Davi por seu pecado. Porém, há um outro rei que foi rejeitado e traído, não por conta do seu pecado, mas sim por conta do nosso pecado. Cristo é o rei rejeitado e traído. É ele quem foi rejeitado pelo seu povo, traído pelos seus discípulos, abandonado, mas ainda assim sofreu a injustiça do nosso pecado, para que nós fôssemos feitos justiça para Deus. Apesar de seus sofrimentos, Deus o preservou, o Pai o ressuscitou dos mortos, o fez agora assentar à destra do Senhor nas alturas. Cristo foi preservado como verdadeiro rei. Mas antes disso, diante da sua morte, ele chorou no Getsêmani, sofreu angustiado, assim como Davi chorou no Monte das Oliveiras em sua fuga. Assim como Absalão usurpou o trono de Davi, ainda há o anticristo que usurpa o trono de Cristo, que procura assumir a posição que pertence somente ao verdadeiro rei. Por isso, devemos ter cuidado com o pecado. O pecado, ele age com astúcia. Nós podemos ser muitas vezes enganados com palavras suaves, com uma tentativa de parecermos agradáveis a Deus enquanto vivemos no pecado. O povo foi enganado justamente por Absalão com essa astúcia. Um homem que estava usurpando o trono do verdadeiro rei e que agora conduzia seu povo a uma grave crise. Mas diante da nossa luta contra o pecado, também devemos confiar na providência de Deus. O nosso Deus sustenta o seu povo. É Ele quem nos concede graça para vencermos o pecado, quem nos protege em tentações, quem nos capacita a fazer a vontade dEle e não a cedermos aos desejos do nosso coração. Por isso, devemos responder à nossa perseguição e lutas que enfrentamos com humildade, buscando confiar em Deus e viver de forma agradável a Ele. Que o Senhor preserve o nosso coração contra o pecado e nos faça mais fiéis a Cristo.